Mais perto do que isso, do Rio, eu não posso estar. Mais um vídeo aqui em Torino, pessoal. Vem com a gente. Sejam todos muito bem-vindos ao Piemonte, mais uma vez aqui em Torino, Capoluogo, capital aqui dessa região. Temos vários materiais aqui, portanto, se vocês gostarem desse vídeo, tem mais coisas por aí. Alguns anos que nós não visitávamos a cidade, dessa vez eu estou mais uma vez com a minha mãe e a Elisa, que não desgrudam do meu pé, então eu trouxe elas para cá para contemplarem as belezas da cidade, especialmente aqui as margens. Praticamente eu estou dentro aqui do Rio Po, o maior rio italiano. Esse aqui é um rio super piemontese. Essa é uma marca aqui dessa região e é uma marca aqui da Itália. Vamos passear aqui em Torino, mostrando alguns locais interessantes que nós já visitamos, outros locais que nós gostamos aqui da cidade. Lembrando que essa aqui é uma cidade enorme, com quase 800 mil habitantes, e ela tem um espaço geográfico imenso. Sempre que nós visitamos aqui, gostamos muito da cidade, mas é impossível abarcar tudo que ela oferece. Uma das cidades com melhor qualidade cultural, qualidade de turismo, tem muita coisa para se fazer aqui. Nós estamos andando aqui em Torino e mostrando as galerias da cidade porque elas são maravilhosas. Essa aqui te impressionou ou não? Incrível, magnífica. Como bem disse a Elisa, parece uma grande estufa. Eu sempre paro por aqui, né, nessa vitrine, porque eu realmente adoro essa livraria, que mais parece um antiquário, muito dedicado também às impressões, ou seja, os manifesti italiani. E são lindos, porque a gente vai viajando pelas propostas das marcas, as cores, é tudo muito criativo, né? Que hoje em dia às vezes se perde um pouco, mas eu adoro ver esses cartazes, eu fico aqui um tempão. Bom, a Elisa tá falando aí mal da classe porque ela faz parte também, né? Ah, eu posso, né? Não, mas é interessante, não adianta a gente só ficar vendo a coisa mais pasteurizada, assim, aqui o pessoal fazia ainda na mão, tinha estudo de cores, proporção, toda a influência do futurismo italiano também. A gente se perde aqui só nessa vitrine. A galeria é fantástica, mas eu me concentro bastante aqui. Lembrando que nós temos um vídeo antigo do canal contando a história dessa galeria, né? Mas mais ou menos aí, ela foi patrocinada por um banco da época, ela chama Galeria Subalpina, levando o nome do então banco, que não funciona mais. Eles transformaram esse local aqui em uma arquitetura de prestígio, é uma arquitetura que ela é linda até os dias de hoje, ela tem valor. Tem várias coisas interessantes aqui, né? O Café Baratti Milano, bem aqui ao lado, mostramos já para vocês, como um dos primeiros que fizeram o chocolate em tabletes. Eles têm várias bebidas com café, inclusive o Picherin. Galerias de arte, um local muito vivo. Estamos aqui perto das 10 horas da noite, então, logicamente, muitas lojas fechadas. É um local que você pode circular livremente, isso que é legal, né? E tem um cinema também, né? Tem o cinema. É algo que, por exemplo, lá em São Paulo poderia ter aos montes, né? Já que tem belas galerias. E a galeria é muito viva, né? Porque é o comércio na rua e o shopping lá pra lua. E o que seria o Picherin, Marli? Picherin, eu não sei não, mas eu acho que é o café. Será? Acho que você vai provar, hein? Será? Vamos ver. Ela esqueceu dos nossos vídeos. Temos um vídeo especial falando sobre o Picherin. Já adianto que o Picherin era a merenda dos Savoias. É bom, é bom. Legal.
faccia mescolare senza zuccherare. Sì, sì. Un Grazie goccino mille. d'acqua se avete piacere e arrivo con le brioche. Grazie mille. Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez na Galeria Subalpina, dessa vez aqui do lado de dentro, na Barati Milano, para provar as delícias aqui da casa e também o bicherin. Nós temos um vídeo provando o bicherin lá no Al Bicherin, que dizem onde inventou o bicherin, mas hoje viemos aqui no Barati Milano, que já provamos esse bicherin outras vezes e ele tem uma qualidade muito, muito alta. E a minha mãe vai provar pela primeira vez a bebida mais típica aqui da cidade de Torino. E o que deve fazer? Nunca mexa no bicherin, não coloque açúcar. Ele tem uma cor meio de chocolate, mas não só. Leite batido. Leite batido. Quer com bigode? É muito bom. Eu não consigo identificar o tanto de chocolate que tem, mas se tem chocolate, tem. Talvez um tipo de café, não sei. Uma delícia. Olha, a Marli acertou em cheio. Na primeira vez que ela tomou o bicherin, nota 10. E é interessante porque são 3 camadas, uma de chocolate, outra de café 100% arábica e essa camada branca é uma espécie de creme de leite natural, que eles fazem aqui mesmo. E o creme de leite, não sei se você notou, mas ele tá um pouco mais frio. Sim. Em relação ao chocolate e ao café. E a graça é essa mesmo, de você ter um contraste de temperaturas e sabores. Você sente a suavidade, né? Essa cremosidade que vai se mesclando no ato de beber. Então é diferente de uma, vamos dizer assim, seria uma grosseria mexer aqui e transformar tudo num negócio só. Nós temos um vídeo aqui e a minha mãe não lembra do vídeo, mas tudo bem, nós trouxemos ela aqui mesmo assim para ela ver a Ghiacciai di Torino. Olha só, pessoal, essa aqui era a geladeira dos tempos antigos, né? Então essa enorme estrutura, eles armazenavam ali a neve que caía durante o inverno. Isso tinha em muitas cidades, mas como aqui era uma cidade já muito portentosa, cidade da família Savoia, eles fizeram, não, acho que não só essa, né? Essa aqui é uma bem significativa, mas de um tamanho imenso. Então quem não viu o vídeo vai ver de novo. Vamos entrar lá. Eu vou ver de novo, eu nunca vi uma geladeira desse tamanho. Já pensou? A Elisa e a minha mãe não aguentam mais a minha voz. Elas falam que eu falo muito. Imagina, o dia inteiro. Blocos de gelo vinham ali das regiões mais alpinas. E o interessante é que eles tinham um armazenamento suficiente também em caso de assédio aqui na cidade. Então, se houvesse uma guerra, qualquer tipo de problema, eles tinham garantidos aqui uma boa quantidade, né? Um estoque de alimentos. Muito interessante que eles conservam esse local e aqui em cima eles fizeram hoje essa estrutura que não apenas protege aqui esse espaço, como também é um espaço gastronômico. Também tem essa estrutura um pouco menor, aqui eles armazenavam as cervejas. Brincadeira. Lógico que eram sobremesas. Sobre esse local foi construída uma grande estrutura onde hoje é abrigado o mercado Centrale de Torino. Tem outros mercados desse tipo aqui na Itália e aqui em Torino é o mesmo esquema. Então tem comida não apenas aqui da região do Piemonte, como também de outras partes da Itália, até de outros países. Prédios incríveis por todos os lados. Na frente um museu, atrás uma biblioteca gigantesca. E hoje essa feirinha aqui tem um pouco de tudo aqui, muitos materiais curiosos, né? Essas feiras que tem por toda a Itália e aqui um local bastante sugestivo, bem aqui no centro da cidade. E a gente vê esse movimento muito legal aqui com as pessoas curtindo a sua cidade, os turistas. Eu achei as praças aqui que eu conheci até agora, uma mais linda que a outra. E essa hoje, com essa feirinha que o Felipe falou, tá muito gostosa de ver. Ah, tem uns cartazes muito legais ali, até do Café Paulista. Mas tem esse café? Não tem mais, né? Nunca ouvi falar. Esse café é muito antigo, mas tem um cartaz ali muito interessante, é o estilo italiano.
mais interessante do que admirar tudo isso, né, toda a sua beleza estética exterior, é que você pode entrar nesse edifício, em todo esse complexo e conferir exposições interessantíssimas. É super recomendada a visita, mas é bom você reservar boas horas, porque o espaço é bem grande. Interessante aqui na praça que a gente pode entrar aqui nessa parte desse edifício que nasceu Vittorio Emanuele II, né? Era um dos palácios da família Savoia, e ele é um exemplo bastante significativo, diferente do barroco piemontês. Mas ele tem outra característica. Até aqui é o barroco piemontês. Aqui já passa para outro lance. O prédio tem duas fachadas, né? Uma dos 1600 e outra lá para os 1800. Tudo no mesmo espaço. Aqui em Torino tem muitos exemplos de modernidade na arquitetura, né? Em outras épocas, lógico. Mas eles faziam muitos experimentos, eles tinham grandes arquitetos que conseguiam conjugar diferentes tempos. Um exemplo clássico é ali no Palazzo Madama, uma parte que parece um castelo, no outro parece um palácio. Então eles iam adequando os gostos da época, só que sem danificar, né? Sem tirar a história, mantém a alma com tijolos diferentes, vamos dizer assim, com ideias diferentes, novos diálogos de acordo com cada época. Muitas pessoas nos perguntam, vale a pena visitar o Museu Egípcio de Torino? Eu digo, se você gosta da arte egípcia, não só vale, como vale muito, porque esse aqui é o maior museu egípcio fora do Egito. A coleção é impecável, o museu é muito bom. Se você tiver vários dias aqui em Torino, eu recomendo sim que vocês visitem esse local, mas dediquem quase que o dia todo, no mínimo uma tarde inteira. Pensar que o meu bisavô nasceu à beira do Rio Pó, o avô da minha mãe. Legal, né? Isso é o mais próximo que eu cheguei do Rio Pó. Tá bem gelado, limpo. Maravilha, né, pessoal? Muito legal e muito emocionante estar aqui. Minha mãe não resistiu. Veio aqui também se conectar com o Rio Pó. Antigamente aqui era um local de navegação, então imaginem que dava para ir até Venezia a partir do Rio Pó. A viagem demorava cerca de 30 horas para ir e 60 para voltar, contra a corrente. Então imaginem só. E aqui foi usado durante muito tempo também como local de navegação mercante. Isso foi muito importante para a cidade, desenvolveu muito esse local. Hoje aqui é um local de contemplação, com muitos bares, restaurantes, o que eles chamam aqui, né, o italiano, da movida. Então é a área boêmia da cidade. E aqui enche de gente ali, bebericando, tomando um drink e curtindo aqui. A vida aqui ao lado do Rio Pó não é mal, né? Esse aqui é o Parco de San Valentino, que fica no bairro de San Salvario. Então essa conjunção de santos trouxe uma beleza divina aqui. Então sempre às margens do Rio Pó, um parque realmente incrível, que tem muitos destaques naturais e arquitetônicos. Aqui é um ponto assim de tranquilidade na cidade, onde as pessoas caminham, estudam, leem, brincam, né? As crianças aqui por todas as partes. O parque é cheio de esquilos também. Parece um conto de fadas, né? Esse aqui é um local muito interessante que fica aqui mesmo dentro do parque, que é o Borgo Medievale. Vocês que já são antigos do canal, já viram um vídeo aqui que nós fizemos especialmente no local. Quem quiser pode ver que tem mais informações. Mas o interessante nisso é que esse Borgo Medieval
não tem nada de medieval, porque ele foi feito em 1884. A razão disso era uma grande exposição internacional. Então eles queriam mostrar aspectos italianos, mais especificamente no Piemonte e no Vale d'Aosta. Então pegaram várias características arquitetônicas, culturais e imprimiram ali nesse local. Só que eles fizeram tão bem feito que o negócio está aí até os dias de hoje. Olha só que interessante, vamos lá mostrar de novo para vocês. Esse espaço fica também às margens do Rio Pó, dentro desse complexo, né? Dentro desse parque de São Valentino. Parece de verdade, né? A sensação é de estar em um borgo medieval, como alguns que nós entramos de fato, né? Só que eles levaram muito a sério, porque fizeram um negócio tão bem feito que fizeram funcionar até uma produção de papel dos 1400. Fizeram mesmo, pessoal. O negócio funcionou como funcionava em época medieval. Justamente para demonstrar as tradições italianas, lembrando que era um país recém-unificado e eles queriam mostrar tudo que acontecia, tudo que já aconteceu por várias regiões. Então, são várias casinhas aqui, vários locais que retratam o trabalho com ferro, o trabalho com papel. E esse local, como eu disse, a entrada é gratuita. E a gente pode ver não apenas esses detalhes, como detalhes aqui nas pinturas. Tudo isso foi feito através de muita pesquisa na época, para registrarem diversos elementos aqui da região. Então aqui nesse espaço tem quase que o Piemonte inteiro em pedacinhos, né? Seja um detalhe da pintura, seja um detalhe de um trabalho em ferro, além de outras tradições italianas também, né? Eles fizeram um conjunto aqui para ilustrar como era a vida medieval no que hoje é a Itália. Isso aqui é um espaço bastante interessante, onde nós podemos adquirir impressões dos 1800, é isso mesmo, além de publicações antigas. Isso daqui você esquenta a cera. Aperta o sinetinho aqui e sela o envelope. Fica lindo. Olha pessoal, no momento o espaço está bem reduzido aqui. Se vocês verem o nosso vídeo, mostramos aqui praticamente todo o local. Vocês estão vendo aqui, obras de reestruturação estão sendo feitas. Já o local vai ser fechado durante 3 anos. Quem quiser ver aqui vai ter que esperar um tempinho e eles vão reestruturar todo o espaço. Eu tive a sorte de estar aqui nesse espaço magnífico antes dele fechar e eu espero retornar depois que ele abrir, porque aí eu vou vê-lo completo. E aqui é muito, muito bonito, porque cada detalhe retrata então uma parte do Piemonte e eu já estou localizando até algumas coisas que eu vi, uns pináculos de igreja, algumas janelas, então eu quero ver mais. Vou voltar daqui a um tempo. Eu achei que é um presente para quem mora aqui, né? Caminhar ao longo do Rio Pó, um rio lindíssimo, tranquilo, que dá uma serenidade pra gente, além da beleza do próprio bairro que tem aqui também. A fauna e a flora aqui são, pra gente, pra mim, né, que sou brasileira, é tão diferente. Tem esquilinhos. Só você é brasileira aqui? Eu também. Como assim? Eu não entendi isso. Hoje já são italianos, né? Fala a verdade. De quase 10 anos na Itália, eu me considero aqui muito diferente deles. Eles sabem coisas que eu nem imagino. São 7 anos que eu tô fora do Brasil. Quase 10. Não são 10. Depois de 5 já é para 10 que aproxima, sabia? É que pra minha mãe foi um alívio tão grande que parece 10 anos de paz. Foi isso? Não foi tão alívio porque eu sinto como se fosse 10 anos sem o Felipe pertinho de mim. Sim. Olha só, pessoal, é impossível, e eu afirmo aqui para vocês, passear por Torino e não se surpreender com esses portais. Essas grandes portas de madeira que vão sendo pontuadas aqui sob os pórticos de Torino, elas muitas vezes estão abertas e mostram um pouco do interior de cada condomínio. Mas mesmo fechadas, elas são lindíssimas. A parte da urbanização que nós reiteramos aqui, que é maravilhosa aqui em Torino. É muito prazeroso caminhar aqui. Olha só o calçamento público enorme. Nós ficamos afastados ali das vias principais. Então tudo isso é um conjunto muito legal para se visitar tranquilamente. Observar os detalhes, como a Elisa disse, as portas,
essa linha porticada, tudo que vai se apresentando aqui. É uma das mais elegantes, a Avenida Vitória Emanuele II. Aqui você pode encontrar diversos cafés, locais históricos e que são extremamente sugestivos para um passeio. Essa avenida é um local que eu sempre gosto de passar aqui em Torino, não é, Lisa? Nunca tem muita gente e você pode desfrutar de tudo isso como um bom local, mas um bom local aqui dessa rua. Torino é uma cidade que foi extremamente planejada, né? Suas avenidas largas, retilíneas, todas conectadas. Aqui, se você fala assim, olha, eu moro lá no final da rua, nossa, você tem que andar bastante, porque normalmente as distâncias são bem longas. Mas eu acho interessante porque esses seus 18 quilômetros de pórtico pelo centro histórico, né, e um pouco mais expandido, é também um convite para você fazer algumas coisas a pé. Porque debaixo desses pórticos você acha muita coisa, o comércio está todo aqui. E os pórticos são extremamente elegantes. Vocês sabem que nós moramos muitos anos em Bolonha, a cidade dos pórticos por excelência, mas aqui é um outro perfil, são pórticos mais recentes, né, do início lá dos anos 1900, final dos anos 1800, e aí eles carregam uma elegância que eu acho sensacional. E o interessante é que a administração pública consegue também manter, de certa forma, todos esses locais que são locais públicos, são verdadeiras calçadas, bem preservados. A gente consegue ver cada detalhe, todos os capitéis, as portas dos edifícios também estão sempre alinhadas. Eu acho que tudo vai ornando aqui, então um passeio a pé é sempre aconselhado. Estação icônica aqui da Itália, Torino Porta Nova. Estação que foi construída em 1864. Olha isso, pessoal. E ela foi construída logo após a unificação italiana, quando aqui se tornou a primeira capital da Itália. Então ela tem toda uma imponência, um trabalho arquitetônico incrível. E hoje ela é o que deve ser uma estação, um centro de encontro, uma galeria comercial. Então nós podemos encontrar cafés, restaurantes, lojas. Isso é fundamental para a cidade porque ele se torna um edifício múltiplo e muito bem utilizado por todos. Então todas as conexões de transporte da cidade passam por aqui. Local muito interessante também para se visitar e também escolher o seu destino aqui mesmo na região do Piemonte. Porta SUS é uma instalação mais moderna, né, em termos de estrutura arquitetônica, mas aqui, né, ter sido construído aí há longo tempo, ela conseguiu pensar no futuro, porque ainda hoje ela é super funcional. E é muito bom ver tantas lojas boas aqui na própria estação, o ambiente de viagem, né? Você está pronto ali para viajar, esqueceu o livro, é o momento certo para comprar. Anos nós estivemos aqui neste mesmo ponto e compartilhamos o momento com vocês, mas hoje para mim tem um gosto super especial, porque hoje eu consigo ver na sua integridade esse belo exemplo do Liberty torinense. Essa é a Casa Le Fleur. É um edifício incrível, magnífico dos anos 1900, que traz detalhes belíssimos. E essa grande avenida se chama Corso Francia. É uma avenida de dimensões assim astronômicas, porque são quase 12 quilômetros, pessoal. É uma reta incrível que percorre 3 cidades: Torino, Colenho e Rivoli. É uma avenida que foi idealizada lá pelos anos 1700, então toda a urbanização aqui dessa área da cidade foi repensada e muito bem repensada, porque tem tudo a ver, os edifícios, toda a urbanização, as faixas de rolamento também
agora mais recentemente as ciclofaixas, então é tudo muito bem ornado, todo passeio público, esses plátanos que vão se seguindo aqui. Estou aqui com um dragão para falar para vocês, não sou eu não. Se trata de um dos edifícios mais icônicos aqui de Torino. Esse edifício foi construído para celebrar novos tempos após a Primeira Guerra Mundial. Foi idealizado por alguém que mexia ali com o setor imobiliário, era forte aqui nessa área, tem esse simbolismo. O fato é que é um edifício neogótico, ele tem ares afrancesados. Muito interessante, impossível passar batido por aqui. Eu acho que todos que moram aqui nesse bairro, que já é icônico por si só, por tantos outros edifícios, têm nesse local um ponto de referência. O edifício é residencial, nós estamos vendo aqui é só a fachada, mas ali dentro ele continua com seus ares diferentes, inclusive nas suas escadarias, corredores, detalhes internos. A gente pode observar uma torre aqui também. Dá para ficar o dia aqui olhando brasões. Cada um acha uma coisa, cada um acha um bicho diferente aqui, sempre nessa avenida magnífica. O que você achou do clássico Bicerin de 1763? Eu achei que é uma maravilha. Da próxima vez eu vou tomar de novo. Foi tão bom vir aqui porque normalmente esse café, que é um café histórico, né, do século XVIII, uma coisa incrível, está sempre lotado, cheio de fila. E hoje a gente teve a sorte, né, de pegar um momento aqui que tinha lugar, sentamos e pudemos assim realmente desfrutar de um Bicerin incrível. Ele tem uma doçura, uma leveza, uma camadinha em cima geladinha, depois vai esquentando embaixo. É uma criação divina, adorei. Comparação com o outro? Esse é melhor, vou te falar. Aquele era bom, esse é excelente, é divino. Mercado de Porta Palazzo, um mercado histórico aqui para a cidade. Toda essa área aqui sempre foi conhecida por essa troca comercial e esse é um exemplo belíssimo da arquitetura em ferro do início dos anos 1900. O local não é muito visitado pelos turistas em geral, porque a cidade tem 1001 atrativos, mas a gente adora esse ponto e convida todos vocês a darem uma olhada. Vamos lá! E a gente já chega aqui e para na banca de queijos, pessoal. Que perfume! E aqui a gente vê as opções de norte a sul da Itália. Tem muita coisa boa. O que você acha, Marli? Eu acho uma delícia, mas a Elisa é tão gentil de chamar isso de perfume. Mas que é bom, é. Não, pra mim é um perfume, mas assim, é um cheiro forte. Tem que gostar muito de queijo, pessoal. Eu adoro. Minha mãe se refere ao forte aroma que emana dos queijos mais maturados. E o queijo, quanto mais maturado, logicamente que ele tem uma história muito maior do que os outros. Então, na verdade, ela provou queijos maturados e gostou bastante. Então, isso é só história. Nós temos até um vídeo nesse mercado, tem muito tempo já. O mercado está muito bonito, muitas bancas assim, bem vivace e com ótimos produtos. Então a oferta aqui está imensa, realmente está de parabéns o mercado. O legal desse mercado em particular é que ele oferece muitas coisas de todas as partes da Itália, mas também tem uma área reservada onde você encontra produtos do mundo inteiro, do leste europeu e também da América do Sul. Tem uma comunidade muito grande de peruanos, brasileiros, chilenos, enfim. Equatorianos também estão presentes aqui e eles têm as suas bancas. Encontramos um senhor equatoriano que está há 30 anos vivendo aqui na cidade e ele tem a sua banca de peixes fresquíssimos, uma simpatia.